Vamos dar prosseguimento aqui à nossa maratona de lives. Nesta quarta-feira, 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer, o Grupo Oncoclínicas promove uma série de lives ao longo do dia com oncologistas de todo o Brasil para tirar dúvidas, dar orientações aos pacientes oncológicos sobre os cuidados com a Covid-19. Eu agora vou conversar com o Dr. Carlos Barrios, com o Dr. Pedro Liedick e o Dr. Fernando Obst, de Porto Alegre, todos do Grupo Oncoclínicas de Porto Alegre. Boa tarde, né, doutores? Tudo bem? Boa tarde, vou começar aqui. Boa tarde. Vou começar aqui com a pergunta que o doutor Barrios inclusive já participou aqui de uma das nossas lives, mas vamos retomar a primeira pergunta: como tem sido a rotina em Porto Alegre com esse novo advento com a pandemia da Covid-19? Como tem sido a rotina com os pacientes oncológicos? Doutor Pedro, que o senhor está aí na tela maior, vamos começar? Como tem sido, doutor Pedro, a sua experiência nesse momento? Então, boa tarde a todos que nos assistem, prazer estar aqui. E a rotina, ela tem sido um pouco diferente, né, como para todo mundo, né? Nós temos agora feito esclarecimento de dúvidas sobre o coronavírus, passou a ser talvez a nossa atividade mais frequente, né? E eu acho que é o que está na mente de todo mundo, né? Mas é importante ressaltar que a gente continua atendendo os pacientes, nós estamos ainda, né, avaliando individualmente quem precisa vir pessoalmente para consulta, né, e aqueles pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, a gente está orientando, explicando que é importante manter seus tratamentos, né, que os tratamentos não devem ser interrompidos, a não ser que haja algum tipo de indicação médica, né, mas só pelo receio ou pelo medo da pandemia, né, não é uma necessidade e não deve se interromper os tratamentos. E aqueles pacientes que estão mais já numa fase de acompanhamento, com consultas mais espaçadas, esses sim a gente tem eventualmente tomado alguma opção por fazer agora consultas por via telemedicina, né, é uma opção que o nosso Conselho Nacional, o Conselho de Medicina, né, o CFM, permitiu agora que se faça esse tipo de atendimento, né? Então, daí sim, para tentar diminuir a necessidade das pessoas saírem de casa e transitarem, né? Quando não há necessidade, né? Então, acho que essas coisas sim mudaram, né? Nesse sentido. Muito bom. Doutor Barrios, o que o senhor poderia complementar nessas considerações iniciais da rotina com os pacientes nesse momento aí estamos aí com essas primeiras semanas de Covid-19 no Brasil? Gisele, Pedro, Fernando, um prazer estar aqui com vocês também. Eu acho que a primeira consideração, Gisele, tem que ser que reconhecer, obviamente, que a gente está vivendo um período sem precedentes. Ninguém nunca, né, nenhuma organização, a nossa sociedade como um todo e o mundo nunca vivemos uma situação como essa. Então, é fundamental entender que esta é uma situação de exceção sem precedentes. A segunda é que é fundamental a gente agir e reagir com equilíbrio. Equilíbrio e bom senso que às vezes a gente sente falta em alguns dos nossos dirigentes políticos e é fundamental a gente entender de que nós estamos lidando, né, no nosso dia a dia com um tipo muito especial de paciente, um subgrupo da sociedade que tem um diagnóstico de câncer e está fazendo o tratamento de câncer. E isso exige certamente muito equilíbrio e muito bom senso, né? A nossa rotina tem sido pautada, Gisele, por individualizar a situação. Como o Pedro bem estava dizendo, eu acredito que o contato individual de cada
paciente, com seu médico, é absolutamente crítico nessa situação para que se consiga definir o que é realmente importante para cada paciente. Isto poderá variar de acordo com o tipo de doença, em que momento da doença o paciente está, etc, etc. Então, essa individualização é provavelmente a coisa mais importante que a gente tem que fazer nesse momento. E a segunda, provavelmente para mim a coisa mais importante que tem que ser transmitida para as pessoas de uma forma geral, é desmistificar esse fato, né, de que a maior parte das pessoas que vai pegar esta infecção com o coronavírus, isto de alguma maneira vai ser inevitável, né? Essa infecção vai ser algo absolutamente leve e sem consequências clínicas, né? Mesmo nas pessoas dos grupos de risco, quem for pegar esta infecção, e isto vai ser ao longo do tempo praticamente inevitável, né? A maior parte das pessoas não vai ter nenhuma consequência clínica com a infecção do Covid. Então, assim, desmistificar e tirar um pouco desse pânico, desse pavor, etc. e tal, que existe, né? É importante que a gente faça com que essa infecção não aconteça todas ao mesmo tempo, né? Mas que quando isso for acontecer, a maior parte das pessoas, mesmo as pessoas com câncer, não vão ter uma consequência clínica preocupante ou grave. Então, esse recado eu acho que é fundamental. Perfeito, doutor Barros. Doutor Fernando, complementando aí essas considerações iniciais, eu queria, inclusive, direcionar um pouco para a radioterapia, né? Como é que o senhor está percebendo aí em Porto Alegre, na sua vivência, esse primeiro momento? E se já existem protocolos que permitam reduzir, às vezes, de um paciente, enfim, que um paciente precise se deslocar até o hospital, já é uma pergunta aqui das nossas mídias sociais, mas gostaria das suas considerações iniciais, por favor. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção. Em se tratando de radioterapia, eu sou radioterapeuta, radio-oncologista, o primeiro comentário que tem que se fazer é que radioterapia é um tratamento diferente em termos de fluxo de trabalho e, para não dizer fluxo de tratamento. São normalmente tratamentos que eles não são intervalados, os tratamentos são em cursos contínuos, por vezes dose única, ou às vezes chega-se a ponto de se tratar perto de 40 vezes um paciente, ininterruptamente, com essas 5 vezes por semana. Então, isso é um questionamento que, conforme o Dr. Barros, concordando com o que o Dr. Barros comentou, tem que ser individualizado para caso a caso e individualizado também a atenção ao paciente. Então, se a gente, na prática diária, a gente costuma ter preocupação em explicar e orientar, voltado ao paciente, orientar os pacientes quanto ao seu câncer, do seu tratamento, hoje em dia é uma constante na nossa prática também ter de esclarecer e ter de fazer um balanço entre essa preocupação de risco do seu câncer progredir ou risco de contaminação fora, externamente ao hospital ou durante o tratamento, até mesmo vindo ao tratamento. Então, é uma constante, por exemplo, na nossa prática hoje em dia, por exemplo, nessas últimas semanas, a gente tem que individualizar quais pacientes, vamos dizer assim, podem esperar eventualmente um pouco mais para começar, ou quais pacientes sob risco de terem a perda do controle de sua doença, de seu câncer, comprometido e, portanto, a gente acaba incluindo esses pacientes para tratamento. Então, isso tem sido uma constante na nossa prática, né? Quanto à questão de fracionamentos, os tratamentos, como eu comentei, eles são fracionados e se existe hoje em dia normativas de todas as sociedades, saiu normativas da sociedade, inclusive de mastologia e de radioterapia, das internacionais e das nacionais, recomendando fracionamentos os mais curtos possíveis, vamos dizer assim, à medida que se possa fazer. Então, tratamentos que, por vezes, o mundo já está vivendo uma era de fracionamentos cada vez mais curtos, mas isso tem sido, assim como a telemedicina tem sido acelerada hoje em dia por conta de
contaminação e estarmos aqui hoje em dia numa web, vamos dizer assim, fazendo uma reunião não presencial, isso vem sendo acelerado pela pandemia. Também a pandemia tem acelerado a implementação de protocolos encurtados de radioterapia, com vistas a diminuir o número de idas ao hospital e, consequentemente, diminuir a chance de contaminação de um paciente em tratamento de radioterapia. Perfeito, obrigada, doutor Fernando. Doutor Barrios, eu peço que o senhor responda aqui uma pergunta do Elias Gonçalves de Santana, que ele quer saber quais os cuidados que devemos ter ao voltar para casa após a quimioterapia neste momento de pandemia, né, doutor Barrios? Os cuidados do paciente com câncer, especificamente, devem ser os mesmos que os cuidados da população em geral, né? As recomendações de isolamento, elas permanecem e se aplicam a esse tipo de situação. Em particular, né, é importante o paciente com câncer, que esteja em tratamento ou não, que entre em contato com seu médico caso ele apresente sintomas que possam ser suspeitos para uma infecção. As coisas que já estão na mídia de febre, tosse, quadro gripal, resfriado, né, coriza, né, todas essas coisas que eventualmente têm sido associadas com a possibilidade de ter a COVID, certamente precisam ser reportadas ao médico, né? Mas respondendo à pergunta do Elias especificamente, não existe nenhuma recomendação em excesso, né? Simplesmente porque o paciente está com câncer e está fazendo quimioterapia. As recomendações são exatamente as mesmas, né? E que, por sinal, se a gente for olhar para trás, a gente já recomendava aos pacientes, né, que fazem tratamento a manter controles de acesso a grandes grupos, ou ir a teatro, cinema, ou evitar aglomerações. Então, talvez as recomendações sociais que já estão estabelecidas simplesmente reforcem esse tipo de cuidado que a gente deve ter com todos os pacientes que fazem tratamento. Perfeito, obrigada. Eu gostaria exatamente de pedir a sua opinião, doutor Pedro, ia fazer isso já. Isso. Eu complementaria, assim, só para reforçar uma coisa que a gente tem falado muito, né, entre nós médicos e passado para os nossos pacientes, que se fala muito da questão da proteção facial com o uso de máscara, né, e agora vem uma recomendação no próprio Ministério da Saúde e da OMS de fazer máscaras em casa para reduzir, né, o espalhamento de gotículas, mas eu acho que é importante a gente reforçar que a higiene das mãos, né, é um dos aspectos muito importantes na prevenção dessa pandemia, né, e todos nós, e em especial pacientes fazendo terapia oncológica, devem ter muito cuidado para manter bastante higiene das mãos, álcool gel, lavagem frequente, porque esse vírus, a gente sabe que ele pode permanecer em superfícies, né, pode ser em casa, no ônibus, no celular, né? Então nós temos que constantemente higienizar as nossas mãos e também os nossos aparelhos pessoais, né? Celular, chaves, as coisas que a gente mexe com frequência, né? Que podem eventualmente ficar contaminados com o vírus sem que a gente se dê conta. A gente vai lá, limpa a mão, mas quando a gente pega aquele objeto contaminado, a gente volta a contaminar as mãos. Então, eu acho que esse é além desse aspecto importante, assim, de afastamento social, agora o uso da máscara, né, que todo mundo tem procurado fazer, mas eu acho que é importante reforçar que só a máscara não é o suficiente e um dos principais transmissores, a gente sabe, é realmente a contaminação das mãos. Então, reforçar a questão de higiene manual, né, das mãos é muito importante. Perfeito. Doutor Pedro, aproveitando, o Luiz Paulo, na verdade, ele está tocando aqui num assunto de imunidade, que é uma preocupação muito grande aí dos pacientes em geral. Ele pergunta, ele diz o seguinte: eu tenho câncer nas cordas vocais e a minha imunidade está normal. Ele tem dúvidas, né? Eu sou um paciente de risco, ele pergunta. Eu acho que isso é uma pergunta que é frequente nas nossas lives. Sim, perfeito. Olha, a gente sabe que sim, quem está fazendo quimioterapia, né, especificamente quimioterapia,
têm o risco de ter quedas na imunidade, né? Não necessariamente estão com a imunidade baixa o tempo todo, mas às vezes durante o período pós-quimioterapia a imunidade pode cair. Isso já é um risco associado ao tratamento, que a gente sempre orienta sobre cuidados com febre, né? Um paciente oncológico tem que sempre tomar cuidado com a febre, né? E em alguns casos precisa ser tratado com antibióticos, né? A gente não pode esquecer que tem esse aspecto do tratamento imunológico. Então, se o Luiz, se o senhor está fazendo quimioterapia, tem que sim tomar muito cuidado em relação à questão da febre, porque só pelo tratamento, independentemente da pandemia, já existe um risco de queda da imunidade e, eventualmente, a necessidade de uso de antibióticos ou tratamentos outros para outras coisas que não são o coronavírus, né? A grande questão, né, que a gente coloca, e eu entendo esse receio muito importante, é que o câncer, se ele está em uma situação que ele precisa de um tratamento, ele não vai parar, esperar passar o período da quarentena, o período da transmissão, né? Então, é muito importante manter o tratamento, né? De novo, como o Barros comentou, como eu comentei, né? Tem saído na mídia, tomar os cuidados para, né, afastamento social, usar a máscara quando transita, higiene das mãos, né? Mas é importante, mesmo estando nessa situação de imunidade possivelmente mais baixa, manter o tratamento, porque senão pode prejudicar o resultado do tratamento. Perfeito, obrigada. Doutor Fernando, uma pergunta sobre radioterapia, também das mídias sociais. Evidentemente, é um paciente que tem medo de ser contaminado com a Covid-19, mas ele segue o tratamento. Ele gostaria de saber quais são os cuidados que estão sendo tomados. Desculpe. Oi? Fica um sinal cortado no momento da pergunta. Né? Pode repetir para a gente? Claro, repito aqui. É uma pergunta de um paciente que tem receio de ser contaminado com a Covid-19, né? Mas ele tem seguido o tratamento de radioterapia e ele gostaria de saber quais são os cuidados que estão sendo tomados nas unidades de radioterapia, e no caso estamos falando do Rio Grande do Sul, para tranquilizar pacientes como eu, e pergunta. Nós já até falamos sobre isso ao longo de outras lives, sobre as medidas de segurança que vêm sendo tomadas, mas eu gostaria que o senhor repetisse respondesse essa pergunta, por favor. Ok. Essas recomendações, elas são alinhadas em todo o grupo Oncoclínicas, em todo o Brasil, em todas as sedes de tratamento de radioterapia. A gente tem mantido desde medidas de sala de espera, de afastamento de pacientes, por aquela frequência que eu comentei antes, de que os pacientes têm tratamentos que são diários, por um período que vai de 1 a 40 aproximadamente aplicações. Então, existe um espaçamento da sala de espera, com orientações de que os pacientes fiquem o menos agrupados o possível, vamos dizer assim. Recomendação quanto a também vir com um número limitado de familiares ou virem sozinhos, aqueles que tenham condições, ou que os pacientes venham com um familiar no máximo. No momento da aplicação, também os intervalos entre um paciente e outro, eles foram aumentados, para que dê tempo de que a cada paciente, vamos dizer assim, uma vez tratado, os técnicos e tecnólogos dos equipamentos, eles façam a higienização de todos os acessórios, tanto acessórios de imobilização, máscara, rampas de tratamento, de posicionamento para tórax e abdômen, até mesmo a mesa de tratamento, todo o aparelho e equipamento seja higienizado com álcool a 70% no mínimo, ou esses outros degermantes que tem na composição álcool e que tenham outros compostos, outros componentes. Mas que fica de mensagem, então, é que os intervalos estão maiores entre os tratamentos. A gente deixa também um horário no final do dia, vamos dizer assim, para eventuais pacientes. O grupo Oncoclínica, toda a radioterapia, não tem nenhum caso Covid ainda positivo em que a gente tenha que ter administrado ter implementado esse plano de contingência de eventualmente tratar um paciente contaminado, mas todas as radioterapias do grupo Oncoclínica estão a postos de eventualmente organizar o departamento para que se trate esses pacientes agrupados no final do dia de tratamento, para que os pacientes saudáveis, não contaminados, por exemplo, também não se contaminem durante o dia.
Evidentemente, os técnicos também estão paramentados, pelo menos com máscara, já andavam assim, hoje em dia, com a normativa dos últimos dias, então, ainda mais, os técnicos estão, por estarem em contato com os pacientes, estão vestindo máscara e luva acabam não usando, só eventualmente para algum tipo de limpeza, de teclado, de computador ou do próprio equipamento eles usam luva, mas eles descartam, até porque não são luvas descartáveis, são luvas descartáveis, não são luvas esterilizadas necessariamente, são aquelas de caixa para higiene e limpeza mesmo entre um paciente e outro. Perfeito, obrigada. Doutor Barrios, aparece muito aqui nas perguntas da nossa audiência a questão da imunidade, né? A imunidade, e eu tenho aqui uma pergunta da Vilma Grace Gomes Doreia. Ela gostaria de saber se o fato dela já ter tido um câncer ao longo da sua vida, apesar de curada, a torna mais vulnerável ao coronavírus. Ela tem a idade de 62 anos e é diabética. Ela tem essa dúvida. Gostaria que o senhor esclarecesse, por favor. Muito claro, não tem nada a ver com câncer, o risco não, a gente não tem informações que esse risco aumenta numa situação como ela por causa do câncer. A gente sabe que sim, a idade e o fato de ter uma comorbidade como diabetes certamente coloca ela numa população de risco. Mas o câncer que foi tratado no passado, né, não representa um risco adicional nesse tipo de cenário. Perfeito, perfeito. E de uma maneira geral, assim, para os pacientes com câncer hoje em tratamento, de alguma maneira que já tiveram câncer ou ao longo da vida, ou agora em tratamento, o que torna o paciente oncológico mais vulnerável dentro de contrair o vírus? Assim, um tratamento, um transplante de medula óssea, um outro tipo de procedimento, isso de alguma forma agrava, quer dizer, torna esse paciente mais vulnerável diante do sistema imunológico mais comprometido? Tem um conceito que é fundamental, Gisele, que é aquele da individualização. Não todos os pacientes com câncer são iguais, não todos os tratamentos de câncer são iguais, então isto é impossível a gente fazer uma recomendação que valha para todos os pacientes. Então, aquela ideia de telefonar para seu médico, conversar com seu médico e discutir individualmente qual é o risco, né, é fundamental. Como a pergunta anterior, a paciente que tem 62 anos, tem diabetes mellitus e já teve um câncer no passado, ela está no grupo de risco pela idade, pelo diabetes, mas não necessariamente pelo câncer. A gente não tem nenhuma evidência que esse tipo de situação, um câncer previamente tratado e já recuperado, confira qualquer tipo de risco adicional. Agora, um paciente que fez um transplante de medula óssea, a gente sabe que esses pacientes permanecem com uma imunidade comprometida por um tempo prolongado. Muitas vezes eles fazem uso de remédios de forma continuada para manter a imunidade comprometida para que o transplante funcione. Esse grupo de pacientes, sim, tem um risco aumentado de ser contagiado pelo coronavírus, né? Outros pacientes que estão em tratamentos com tratamentos que não comprometem a imunidade de forma significativa, por exemplo, estão tomando comprimidos anti-hormônio para o tratamento de câncer de mama. A gente não tem evidências neste momento que o risco dessa população seja significativamente maior, né? Então, isso deve tranquilizar
esse grupo de pacientes, né? Sim, a idade, sim, o fato de ter outras comorbidades cardiovasculares, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes com história de tabagismo, né? Esse grupo de pacientes, sim, né? E às vezes isso se confunde com um câncer também, né? Precisam ter maiores cuidados nessa situação. Então, do ponto de vista prático, como eu disse no início, a gente tem que desmistificar isso e embora, vou repetir o que eu disse no início, né? Embora a maior parte das pessoas, né, não tenham fatores de risco, aquelas que têm fatores de risco têm que se cuidar mais e mesmo assim, a maior parte das pessoas que vai ter esta infecção sem nenhum tipo de consequência clínica de preocupação. A percentagem de pacientes que precisa ir para o hospital, a percentagem de pacientes que vai ter quadros graves é uma percentagem muito pequena da população. Não vai acontecer na maior parte das pessoas, mesmo aquelas com câncer e mesmo aquelas que estão em tratamento para câncer. Obrigada, doutor Barrios. Doutor Pedro, temos aqui uma pergunta bastante recorrente. A Glória Antonieta Macedo. Esse aqui é o que está sendo transmitido. Peraí, acho que esse aqui é o que está online, que o pessoal de Porto Alegre. Temos a nossa próxima live. Do mesmo, né? Isso aí, vou ficar só aqui, né? Mas eu vou me concentrar aqui e vou fazer essa pergunta. Por favor, repete que eu não vi. É uma pergunta da Glória Antonieta Macedo. Ela, além da vacina contra a influenza, ela pergunta se é recomendável a vacina pneumocócica nesse momento para paciente oncológico e em tratamento com medicação oral, entre outros. Ela, na verdade, entendo que ela talvez pense que a vacina pneumocócica seja eficiente aqui nesse momento, já que o vírus é respiratório, causa pneumonia, né? Tá. Então, em relação à vacinação, né, a gente já com frequência orienta, né, pacientes que vão fazer, de novo, principalmente quem vai fazer quimioterapia, né, ou então quem está já na faixa de risco por idade, né, a fazer a influenza sazonal, né, que agora está se vacinando aí no país inteiro, antecipar a vacinação. É importante só ressaltar que essa vacina da influenza não previne contra o coronavírus, mas ela previne contra a influenza que continua aí, né? O coronavírus só veio se juntar às outras problemas que nós enfrentamos, né, em todo o inverno, principalmente aqui no sul, com o frio, né? Essas infecções são mais comuns. E a vacina da pneumocócica, ela previne sim contra a pneumonia, mas especificamente contra a pneumonia bacteriana, causada pelo pneumococo, né? Então, a gente também recomenda para vários pacientes, eu recomendo para muitos dos meus pacientes que vão fazer quimioterapia, usar a vacina antipneumocócica, mas ela não protege especificamente contra a pneumonia causada pelo coronavírus, né? No caso do coronavírus, quando ocorre essa pneumonia, ela é uma pneumonia causada pelo próprio vírus e não por uma bactéria, né? Às vezes, né, alguns pacientes, a equipe médica pode não saber se tem também pneumonia bacteriana junto, e às vezes se pode tratar o paciente também com antibióticos, mas especificamente contra a pneumonia do vírus, do coronavírus, a pneumocócica não vai prevenir. Ela previne contra, sim, e deve ser usada, né, quando indicada, contra a pneumonia pela bactéria pneumocócica. Perfeito. Doutor Barrios, eu gostaria de fazer alguma consideração nesse sentido em relação a vacinas? Não, em princípio as recomendações são as recomendações gerais, como o Pedro mencionou, né? E deve-se obedecer principalmente os critérios de idade, né? Esses pacientes particularmente devem sim fazer a vacina, né? Tanto para influenza como para pneumocócica. Perfeito. Doutor Fernando, uma dúvida recorrente da nossa audiência é a questão do contato
com a máquina, a máquina de radioterapia? Assim, o que o senhor poderia recomendar ou tranquilizar em relação aos cuidados de um paciente que precisa fazer radioterapia e teme ter contato com a máquina, enfim, ao ter que fazer o procedimento, realizar o procedimento? Bom, tem que ficar de mensagem, como o Dr. Barrios bem comenta, de que, vamos dizer assim, as pessoas elas não entrem numa ansiedade, vamos dizer assim, maior, é que se tem contato, vamos dizer assim, no dia a dia com qualquer superfície, né? Então, assim, e se sabe que existe um período dentro do qual o vírus pode resistir. Esse é um dos grandes problemas do coronavírus, é essa capacidade, essa facilidade de contágio entre pessoas. Como eu havia comentado antes, os cuidados, então, são bastante, vamos dizer assim, sérios com relação a esse tipo de descontaminação. Então, portanto, após a cada tratamento, para que os pacientes, então, não sejam eventualmente um esteja contaminando o outro, mas esses cuidados, eles são cuidados que temos na prática diária em casa, nos descontaminando à medida que estamos atendendo no hospital e levando germes para casa eventualmente. Então, assim, aqueles cuidados que há de recomendação de uso de lavagem de mãos, como o Dr. Pedro havia comentado, uso de álcool, e ainda com cuidado redobrado, triplicado nos aparelhos, com essas medidas de higienização e esterilização dos equipamentos da mesa de tratamento onde o paciente fica deitado, e dos acessórios que ele vem a usar para posicionamento, eles são o que nos dão segurança e passam a segurança, e tem de passar de segurança para que um paciente não se sinta sob risco de contaminação. Claro que tem o deslocamento para o hospital, tanto no trajeto quanto dentro de um hospital que podem eventualmente trazer mais risco, mas esse risco ele tem que ser medido a cada vez que a gente prescreve e indica o tratamento deste paciente neste momento, em plena época de pandemia. Se o risco do câncer for maior, esse paciente deve sim ser tratado com todos os maiores cuidados possíveis neste caso. Só lembrando que a radioterapia, na maioria das vezes, a radioterapia é um tratamento externo, é um tratamento em que o equipamento não entra em contato com o paciente, ele entra em contato só com a mesa de apoio, onde ele fica apoiado com algum eventual acessório de posicionamento, mas o feixe, o raio, ele tem uma distância, e o gerador do aparelho, do feixe de radiação, ele fica a pelo menos 1 metro de distância do paciente. Então, assim, esse cuidado, esse tipo de temor não precisa ter com relação ao equipamento em si. E aos acessórios, a gente tem esses cuidados todos de intervalos maiores, esterilização a cada intervalo de tratamento. Perfeito, obrigada. Dr. Barrios, e gostaria também de estender a mesma pergunta a todos. Uma vez diagnosticado com o coronavírus, qual deve ser o procedimento deste paciente, para este paciente oncológico, considerando que cada caso é um caso, mas de que maneira os protocolos estão indicando esse tratamento? Priorizar o tratamento da infecção, doutor Barrios? O paciente com câncer que tem o diagnóstico do coronavírus deve seguir as orientações gerais, né? Deverá ficar em isolamento em casa, né? Evitar contatos e seguir as recomendações gerais. Não tem, neste momento, nenhum tratamento específico que tenha que ser recomendado ou deva ser recomendado para a maior parte dos pacientes que têm sintomas leves, e é o que vai acontecer com a maior parte dos pacientes que tenham este diagnóstico. Se o quadro piora, o paciente deve ser visto pelo seu médico e o médico deve recomendar eventualmente algum outro tipo de conduta, como fazer alguns exames, eventualmente até procurar uma internação hospitalar em alguns casos que vão ser uma minoria, né? O paciente com câncer em si não tem nenhuma recomendação distinta, né, do que a população em geral. Uma coisa sim que a gente está recomendando neste momento é que o paciente infectado interrompa seu tratamento com quimioterapia.
né? Do ponto de vista prático, essa é uma recomendação de bom senso, né? Que também tem que ser discutida com o seu médico, né? E é importante colocar que a infecção pelo coronavírus dura de aproximadamente 7 a 14 dias. Então, nesse período de tempo, interromper o tratamento com quimioterapia certamente é uma recomendação, né? Então, basicamente, eu acho que teria que ver o que o Fernando recomenda em termos de radioterapia, né? E se o Pedro tem alguma outra ideia a acrescentar em relação ao paciente oncológico de uma forma geral que tenha a infecção. Então, complementando o que o Dr. Barros comentou, com relação à radioterapia, pacientes em radioterapia, exclusivamente em radioterapia, só lembrando que radioterapia é um tratamento localizado, no máximo uma região, ou eventualmente, paliativamente, mais de uma região, mas são tratamentos que, por definição, eles não afetam a imunidade, então esses pacientes tratando áreas ou regiões bem determinadas do corpo, vamos dizer assim, eles não têm risco sob o ponto de vista de imunidade, eles poderiam seguir tratando. Nós não temos nenhum caso no grupo Oncoclínicas no Brasil, Covid positivo ainda, que tenha ter se entrado nesse mérito, vamos dizer assim, mas o grupo está pronto, vamos dizer assim, para fazer essa contingência, caso, como eu comentei antes, esse tratamento se justifique ser continuado, por exemplo, eventualmente um tumor de cabeça e pescoço, um tumor cerebral grave, de alto risco, vamos dizer assim, que eventualmente esse paciente esteja somente em radioterapia, ele não teria indicação de interromper. Claro que com tratamentos combinados, combinação de quimio e radioterapia, eventualmente esse tratamento tem que ser revisto, assim como estamos fazendo aqui em round multidisciplinar entre oncologistas clínicos e radio-oncologistas para definir em grupo, vamos dizer assim, em conjunto, qual o tratamento esse paciente eventualmente deva seguir ou se interrompe somente a quimioterapia. Perfeito. Doutor Pedro... Eu complementaria, assim, até retomando umas questões que já foram perguntadas antes e discutindo assim, o que é uma exposição de risco, né? Acho que as pessoas têm muita preocupação em saber em que situação eu vou estar a um risco maior de ser exposto ao coronavírus. Então, assim, a pessoa sair para caminhar na rua, né, sozinha hoje, né, ou com aquelas pessoas com quem ela já convive no seu lar, isso não aumenta o risco dela pegar o coronavírus, né? O que não pode são essas questões de aglomeração. Então, mesmo um deslocamento para um hospital para fazer radioterapia ou para uma clínica para fazer quimioterapia, feito no seu próprio carro, com a máscara, com a adequada higienização da mão, não é um risco aumentado, né? E o Fernando reforçou os cuidados que se tem tido nas clínicas de oncologia, né? Na oncoclínicas também, de espaçamento entre as pessoas que estão esperando, para diminuir aquela coisa da proximidade, né? Um contato de risco é realmente um contato físico de alguém já sabido contaminado, ou um caso suspeito em que se encosta, né? Se faz contato físico, por isso que a gente recomenda hoje não dar mais as mãos, não se abraçar, não se beijar. Ou então um contato próximo a alguém com menos de 1 metro de distância, desprotegido por um período que hoje a gente acredita que tem que ser pelo menos 10 ou 15 minutos. Então, simplesmente cruzar por alguém num corredor, numa calçada, não aumenta, sem encostar, não aumenta o risco de pegar coronavírus, né? Então, acho que essa coisa é importante, né, a gente reforçar. A Oncoclínicas preparou todo um material, né, que eu acho que é interessante, está disponível para aqueles pacientes que quiserem nos contactar e pedir para nós sobre cuidados domiciliares de isolamento, como é que a pessoa deve proceder caso ela pegue coronavírus. O paciente, né, tem que ficar no seu quarto, de preferência ter um banheiro só para si, usar materiais de higiene pessoal só para si, cobertas, toalhas, né, essas coisas que tem que ser de uso individual, talheres, copos. Então, tem toda uma série de cuidados. Mas eu acho que é importante frisar o que o Barrios comentou, que a infecção por coronavírus ela é curta, ela é uma infecção de 2 semanas. A gente acredita que após esse período, o risco da pessoa continuar transmitindo ou ainda estar contaminada é muito pequeno ou não existe. Então, mesmo que haja necessidade de se fazer uma pausa no tratamento oncológico, e aqui nós estamos falando basicamente de quimioterapia, né? Isso dificilmente vai trazer um prejuízo à pessoa, certamente um prejuízo muito menor do que
parar uma quimioterapia por 3 meses até que a pandemia se resolva, né? E aí depois deve-se retomar o tratamento normalmente quando a pessoa estiver recuperada, né? E a principal questão que nós temos, eu acho que a maior dificuldade é que nós temos no Brasil dificuldade de testar as pessoas, né? Hoje os testes para coronavírus, principalmente a questão da secreção nasal ou orofaríngea, são limitados apenas para situações de pacientes que têm uma gravidade maior, que acabam precisando ficar hospitalizados. Então, a gente acaba que no paciente que vier desenvolver um quadro gripal, e o que é o quadro gripal? É a febre com tosse seca, dor de garganta, ou mialgia, ou prostração, né? Passa a ser um caso suspeito, né? E aí sim está indicado fazer esse isolamento. E alguém que tem um pouquinho de coriza, né, uma pouca tosse, a gente não tem considerado um caso suspeito. A princípio a gente considera como um resfriado comum e a gente normalmente faz uma pausa de alguns dias, observa durante 3 dias, vê como é que esse quadro vai se desenvolver, se for realmente uma situação de um quadro respiratório persistente ou que se agrave, se toma a medida de parar o tratamento e adiar o tratamento por algumas semanas e aí tomar as medidas de isolamento. Caso seja um quadro leve, como um resfriado comum, que a gente continua sujeito, né? Normalmente ele se resolve em 2, 3 dias e a pessoa pode continuar seu tratamento e seguir seus cuidados oncológicos. Perfeito, obrigada. Doutor Barrios, aproveitando essa questão do tratamento, surgiram algumas perguntas relativas do medicamento, a hidroxicloroquina, que já tem sido muito falado, embora com toda cautela. Os pacientes perguntam aqui se eles poderiam fazer uso desse medicamento em caso de diagnóstico positivo de casos mais graves. O que o senhor diria para esclarecer sobre esse assunto? Afinal, é um assunto delicado, que é um remédio que ainda está em fase de testes, né? A gente não tem dados definitivos, Gisele, que justifiquem o uso de nenhum tratamento, né, para os casos com Covid-19, tá? Infecção com este vírus. Nas situações de pacientes internados, e principalmente na CTI, cada instituição tem seu protocolo, né, de antibióticos, antivirais e uma série de outros procedimentos, né, que são basicamente condutas hospitalares e institucionais neste momento. Não existe, repito, não existe no presente momento nenhum protocolo oficial que deva ser seguido pelos pacientes fora da internação hospitalar, né? Existem várias publicações na literatura, se fala da cloroquina, da hidroxicloroquina, de uma série de antibióticos, mas não existe uma recomendação formal e os pacientes não devem, por conta própria, se automedicar com estes medicamentos. Existem sim relatos de toxicidade e problemas cardiovasculares, arritmias, etc. e tal, que estes medicamentos podem causar, principalmente quando combinados com outros medicamentos que os pacientes já podem estar utilizando. Então, de novo, né, seguir as orientações do seu médico, né, manter esse paciente em acompanhamento e orientação é absolutamente fundamental, mas o tratamento recomendado, tanto para o paciente sem câncer com COVID, ou o paciente com câncer com COVID, é tratamento sintomático, né? Resolver manejar a febre, resolver manejar, né, as dores no corpo, né? Manter hidratação, repouso, isolamento social, são essas as coisas que hoje em dia a gente tem que recomendar especificamente. Nós, no Grupo Oncoclínicas, estamos fazendo, né, uma tentativa de investigar algum tratamento para esse tipo de situação e uma vez com o nosso protocolo aprovado, a gente vai comunicar, né, todos os participantes do Grupo Oncoclínica, todas as pessoas envolvidas, né, de que tipo de protocolo e que alternativas a gente está propondo nesse sentido. Mas neste momento, tratamento sintomático naqueles pacientes que ficam em casa. Obrigada. Eu complementaria
dizendo que realmente assim a cloroquina, todos nós estamos querendo achar qual é o remédio, né, que vai nos ajudar a resolver essa infecção, mas a cloroquina ainda é experimental, né? E ainda hoje pela manhã eu recebi de colegas um artigo, estava lendo, que mostrando que nos pacientes, alguns pacientes tratados na França, a cloroquina não mudou, não fez diferença e teve efeitos colaterais. Então, principalmente arritmias cardíacas, a cloroquina pode causar. Então, tem que ser uma medicação, se e quando usada, feita dentro de um ambiente experimental, com supervisão médica, né? Acho que tem vários hospitais no Brasil participando de estudos clínicos para testar a cloroquina com associação com antibióticos, né? E é uma coisa que se deve ter algum resultado, se espera ter resultados em breve, vai ser estudos relativamente rápidos, talvez ainda em abril já se saiba alguma coisa mais definitiva sobre esses resultados e por enquanto as pessoas não devem tomar sem orientação médica e sem prescrição. Obrigada. Nós já estamos chegando ao final da nossa live em Porto Alegre. Eu gostaria de fazer uma última pergunta e gostaria de iniciar com o doutor Fernando sobre o aspecto emocional do paciente nesse momento e, assim como todos, né, de uma forma geral, muito apreensivos com o desdobramento dessa pandemia. Doutor Fernando, o que o senhor colocaria como mensagem final aí para os pacientes, enfim, como manter a serenidade nesse momento? A recomendação que o Dr. Baios já havia comentado antes, de que se individualize cada caso, que se seja, vamos dizer assim, atencioso com os pacientes, assim como o Dr. Baios recomenda que os pacientes que estejam assistindo façam contato com o seu médico, a equipe médica tem que estar também a postos de receber esse tipo de demanda nesse período tão crítico e tão de preocupação mundial. Como eu comentei, tem sido uma constante esse componente emocional nas consultas também, de não só a consulta oncológica de uma maneira geral, uma consulta que ela já demanda bastante, vamos dizer assim, cuidado e informação muito detalhada, tanto com radioterapia quanto quimioterapia, ou enfim, né? Tem tornado esse componente de preocupação com contaminação viral e risco de morte, porque é só a notícia que se fala, tem sido uma constante, mas que, sim, que fique de mensagem que os pacientes procurem seus médicos e que esclareçam as dúvidas com seus médicos, e para colegas médicos, que os médicos deem esse tipo de atenção, sabendo que, entendendo e compreendendo esse tipo de demanda, que por pelo menos mais 1 mês, 2 meses, isso ainda deve durar. Obrigada. Doutor Pedro, quais são as suas considerações? Então, nós estamos vivendo um momento, que nem o Barros comentou, sui generis, é uma coisa assim que a gente tem que estar reavaliando diariamente como é que nós vamos lidar com isso. O que eu sugiro, né? O que eu tenho feito, o que eu tenho sugerido para os médicos com quem eu trabalho, né? Acho que a gente está, primeiro, é uma sobrecarga de informações, algumas coisas verdadeiras, outras não, brigas políticas. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa desconectar um pouco, tirar alguns horários do dia para a gente desconectar das redes sociais, não dos nossos familiares, né? Mas, assim, da coisa dos memes, das coisas, das notícias que só trazem, né, impactos negativos. Eu acho que a vida está aí, a gente tem que continuar vivendo a nossa vida, a gente tem que tomar as precauções que a gente precisa, mas a gente precisa encontrar uma nova rotina dentro desse momento diferente que nós estamos vivendo. Tem que ter, né, alguma atividade em casa que a gente possa fazer para se distrair, né, para atividade física, se possível, fazer em casa, ter um momento para, né, relaxar, fazer aquilo que se gosta, né, que seja ouvir música, ver um filme, compartilhar as coisas boas com os nossos familiares, já que a gente não pode compartilhar pessoalmente, né, usar as redes sociais e as mídias para fazer o contato que a gente não pode transmitir, o carinho que a gente não pode transmitir fisicamente pela rede social, conectar na hora de uma refeição, ficar ali batendo um papo descontraído, como se fosse um encontro casual que a gente faria, né, num momento ou outro qualquer pessoalmente, né? Eu acho que tem que se buscar uma nova rotina e uma nova forma de viver o dia a dia, diminuir um pouco a sobrecarga dessas notícias
são importantes a gente ter noção, mas não precisa ficar conectado o tempo todo, porque isso causa uma angústia e uma ansiedade muito grande, né, nos pacientes, nós médicos, né? Então a gente precisa ter momentos para também relaxar, manter uma certa rotina diferente e nova dentro dessa vida que a gente está fazendo mais restrito ao lar, né, e menos na rua, como a gente era acostumado a fazer. Obrigada, doutor Pedro. Doutor Barrios, suas palavras sempre tão ternas e tão esclarecedoras aí para a gente fechar com chave de ouro. O que o senhor diria nesse momento aí para mantermos Gisele, a serenidade? O importante aqui é equilíbrio e bom senso. E quando a gente diz isso, a gente ressalta o fato de que a saúde mental, não só do paciente com câncer, né, não só dos funcionários da saúde, né, os funcionários da oncoclínicas, etc. e tal, a saúde mental da sociedade toda está em xeque aqui, né? Nós estamos começando uma batalha, ainda temos muito tempo pela frente para lidar com isto, né? E até sugiro que vocês considerem abordar saúde mental não só dos pacientes, né, mas de todo o estresse que a equipe médica e a equipe de suporte está passando. É um tema para uma live ou para várias lives que a gente deva desenvolver nesse futuro próximo, né? É absolutamente crítico a gente reconheça que a sociedade vai sair disto de forma diferente. Nós não vamos ser iguais, né, depois deste evento, né, individualmente e como sociedade, né? Como é que a gente vai sair de tudo isto é algo que é fundamental que a gente reconheça, nos prepararmos para o que vai vir, né? Como é que vai ser a sociedade depois disto, né? Como é que vai ser esse nosso próximo inverno, né? Então, do ponto de vista prático, isto aqui é extremamente importante. Nós temos que abordar isto de forma abrangente, né? Temos que usar da ajuda dos nossos colegas psiquiatras, né? É fundamental que esse aspecto da saúde mental de todos, né? Todo o nosso grupo, né? Todos os nossos pacientes e de toda a sociedade em geral seja abordado e a gente consiga se preparar, né, para essa mudança de comportamento que eu estou prevendo vai ser absolutamente, né, generalizada de uma forma geral. Muito obrigada, doutor Barrios. Bom, agradeço a nossa audiência, foi incrível, muitos pacientes, muitas pessoas na live eu tô tentando. E vamos dar prosseguimento aqui às nossas próximas lives agora com São Paulo, às 13 horas. Muito obrigada, doutor Barrios, doutor Pedro, doutor Fernando, de Porto Alegre, e até a próxima live. Prazer, Obrigado. uma boa tarde a todos. Cuidem. Obrigada.